Então, está lá no livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, o capítulo 56, Convite à Tolerância. Primeiro, o versículo aqui de Mateus, capítulo 17, é o versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, e diz a mentora. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. O incêndio que lavra com voracidade é fruto, às vezes, de uma fagulha indisciplinada. A cólera devastadora surge, não raro, da contínua irreflexão. A seara feliz tem começo no grão. O gesto estoico que salva vidas nasce na piedade fraternal. A molécula, o átomo, a célula, de tão insignificante aparência, são, no entanto, os elementos básicos encontrados em toda parte. Também a gota de leite e o bálsamo medicamentoso, o trapo e a moeda singela, o alfabeto e o evangelho, ofertados lentamente aos que transitam pelos caminhos do mundo, de pequena monta, são essenciais à felicidade de todos. A tolerância também, aplicada indistintamente entre todos e em qualquer lugar, é lição viva de fé e elevação, que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la. Indispensável não entrar em área de atrito quando podes contornar o mal aparente a favor do bem real. Tolerância é caridade em começo. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com os excelentes resultados do bem onde estejas, com quem convivas. Então, convido a todos e todas para, nesse instante, fecharmos os olhos, buscando aí sintonizarmos com nossos anjos da guarda, esses espíritos iluminados que velam mais de perto por nossas vidas, por nossas encarnações, nossas famílias, mas também sintonizando com os mentores de cada instituição que abraçamos para o trabalho, o estudo, em especial nós que nos vinculamos à casa de Guilhom Ribeiro. Pedimos então nesse instante, Mestre Jesus, Espíritos amigos, o concurso fraternal de todas essas entidades iluminadas, amorosas, para nessa tarde de estudo, de reflexão, em que aqui nos reunimos mais uma vez para o aprendizado, para o engrandecimento de nossos corações. Pedimos o concurso fraternal para que nesses breves instantes, mas muito valiosos, possamos sintonizar verdadeiramente com essa espiritualidade maior, possamos fazer ecoar em nossos corações, com sinceridade, os ensinamentos aqui colhidos das obras espíritas e, mediante os esclarecimentos e a contribuição, a colaboração fraterna do nosso amigo Geraldo, para o qual também pedimos a concorrência dos espíritos amigos, o concurso dos espíritos amigos, para iluminá-lo e intuí-lo neste momento de estudo e de diálogo fraterno. Abençoa-nos, Mestre, em mais esta tarde, alcançando também os lares daqueles companheiros e daquelas companheiras que não poderão estar conosco por motivos diversos, que possam receber também as mesmas vibrações que nos acolhem nesse instante. E assim, Mestre amado, gratos por essa oportunidade, pedimos que permaneça entre nós, hoje, em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma tarde, nosso penúltimo encontro, né? Nem parece que passou tão rápido, né? Já nossa quarta semana, quarto encontro, e teremos o nosso último encontro semana que vem ainda, mas hoje, então, temos essa oportunidade, mais uma vez, nos reunirmos em torno do estudo dessas reflexões tão valiosas. Eu passo já,
desde já a palavra, então, para o nosso amigo Geraldo. Seja bem-vindo, Geraldo. Fique à vontade, meu caro. Muito obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse nosso quarto encontro, não é? A gente já vai se preparando aí para o fechamento na semana que vem. Todos bem? Passaram bem a semana? Sim, tudo bem. Graças a Deus. Certo. Ótimo. Que bom. Nós tínhamos falado sobre algum valor para a gente poder experimentar ao longo da semana, vocês se lembram? Ninguém está se lembrando? Ou Sim, será que o trabalho. O trabalho. O que eu fiz de bom hoje, o que eu aprendi de novo hoje e se eu vivi com alegria. Ótimo. Então foi um desafio, né, que a gente passou aí para nós podermos experimentar ao longo da semana. Alguma experiência rápida que alguém gostaria de relatar, por favor? Um minutinho, 30 segundinhos, enquanto a Cris arruma o cabelo dela lindo, não é? A gente vai ali todos se arrumando, é uma beleza, né? Com 30 segundos. 30 segundos, um minutinho. Com 30 segundos eu não consigo falar. Unicamente em espanhol. Então vamos lá, Marcela. Pode falar. Você quer que fale? Quero, um minutinho que seja. Bom, a minha experiência no que se refere ao aprendizado, na realidade, eu aprendo todos os dias. Eu estou aprendendo a doutrina através de vários meios, mas também com as mensagens que recebemos, que todos nós recebemos no dia a dia, com as diferentes situações, através das mesmas pessoas. E também eu acho que se nós estamos vigilantes com nós mesmos, se nós focamos em nos observar, podemos, você dizem, tirar muito aprendizado de como agimos ou reagimos. Então, com isso mesmo, nós podemos aprender. Enquanto que fiz de bom, eu não gosto muito de falar disso, não? Mas, particularmente nesta semana, eu experimentei 2 temas. Um tem a ver com o Covid, mas como todos nós estamos fazendo o melhor possível, eu estive com pessoas que estão sofrendo muito neste momento. Então, eu fiz o melhor possível, o que está a meu alcance, com alguma palavra, algum gesto. E depois, o outro tema foi do aborto. Como todos vocês sabem, na Argentina se legalizou o aborto. Depois de um artigo de Divaldo, falando sobre a Argentina, sobre a falta de muitos de nós de agir com esse tema, de calar. Então, eu comecei porque, bueno, Geraldo sabe, Carlos Campeche sabe, nós na Argentina, lamentavelmente, não temos respaldo, se diz, Geraldo? Sim. Da Confederação Espírita Argentina. Então, é muito difícil este tema do aborto, como outros. Então, estou tentando fazer o melhor possível desde cá, e eu estou contatando diferentes pessoas do Brasil, porque para mim vocês são referência. Então, bueno, isso é o que eu estou fazendo durante todo este tempo e, bueno, nesta semana. Muito eu bem. Estou estudando português. Que bom. Lene, nós estamos ouvindo normalmente, né, todo mundo, ok? Ouvindo a Marcela.
Talvez seja um problema no seu áudio. Eu só conseguia ouvir você. Ah, é? Tipo assim, parece que o meu computador ficou preso no seu computador. Eu ouvia, tipo assim, algum ruído, mas não conseguia ouvir a Marcela falar. Ah, é? Mas você está ouvindo os outros também? Os demais? Não sei, mais alguém falou? Consegue nos ouvir aqui, Helene? Está me ouvindo? Consigo ouvir você, sim, consigo ouvir, mas não consigo ouvir a Marcela. Ah, interessante, Porque nós ouvimos perfeitamente. Ok, muito obrigado aí pela contribuição. Alguém mais gosta? Oi. Eu acho que deve ter congelado a imagem na hora que a Marcela estava falando, né? Pode ser, pode ser. Bom, vamos lá. Quem gostaria mais de compartilhar rapidamente alguma questão aí sobre esses praticamente 3 valores, né, vinculados ao trabalho, do que eu aprendi, o que eu fiz de bom, o que eu aprendi de novo, e se eu vivi com alegria ao longo da semana que passou. Mais uma contribuição, por favor. Espontânea, claro, né? Voluntária, senão a gente aponta voluntariamente alguém. Então vamos lá, Cris. Eu posso falar da minha experiência. Bom, primeiro eu gostei muito porque ela foi muito rapidinha, né? Bem menor do que a 919 do Livro dos Espíritos, para refletir antes de dormir. E eu observei que a gente, por não pensar nisso, por não refletir, às vezes a gente pensa até que é pior do que é. E aí dá uma basilada, assim, de como eu estou, né? O quanto eu consegui perceber, assim, se eu fiz mais coisas boas ou mais coisas erradas. E aí 2 pessoas na empresa, eu sou do Recursos Humanos, 2 pessoas na empresa, aliás, várias pessoas na empresa, semana passada, pegaram Covid, muitas. Eu tive reunião com elas, e 2 delas são muito hostilizadas pelas pessoas. Elas são pessoas difíceis, realmente. Mas eu, como Recursos Humanos, eu tenho que ser parcial. Então, o que foi que eu fiz? Eu programei o celular para todo dia lá, um lembrete, passar uma mensagem para saber se elas estavam melhor. E aí eu percebi que eu estava fazendo isso de uma maneira automática, por obrigação, realmente. Então, o meu esforço foi no como fazer isso. Né? Então, assim, não fazer por obrigação, mas fazer e oferecer ajuda, perguntar se está precisando de alguma coisa, e tentar realmente pensar que qualquer um de nós poderia, inclusive eu, porque eu fiquei muito medo no dia, quando eu soube dessas pessoas todas com Covid, eu fiquei assustada também. Então, o que elas estão passando, né? Então, meu exercício foi muito nesse sentido. E aí eu fiquei falando com elas, uma delas chegou a ser internada, mas mesmo assim eu consegui falar com elas algumas vezes, e até com a família, a filha de uma, a família de outra, para dar um apoio. Foi ótimo. Que bom. Obrigada. É tão bom, né? Ótimo. Alguém mais está assim com uma vontade incontida de se pronunciar também? Se animou aí, Alves? Vamos lá? Abre o microfone. Não, eu estava escrevendo aqui, inclusive. Não, assim, Geraldo, desde que quando começou aí esse problema da Covid, nós formamos aí alguns grupos, né, que uns chamam grupo de oração, outros chamam grupo de prece, outros chamam grupo de mentalização, vibração, e aí nós formamos aí uns 3 grupos, e todos os dias nós nos encontramos no WhatsApp, naquele horário, um horário determinado, todos juntos, e fazemos as preces para o planeta, para o Brasil e por todos aqueles que estão passando por grande dificuldade. Então, esse é um ponto que eu achei que foi uma coisa legal que eu fiz, não apenas essa semana, mas desde quando começou a pandemia, e nós vamos continuar fazendo. E uma coisa que eu aprendi, assim, eu lendo um livro, e na contracapa do livro tinha escrito o seguinte, que a pessoa ela aprendeu o sentido da vida dela ensinando as outras a aprender o significado das delas. Então, eu peguei essa frase para mim, e eu acho que
Isso aí foi o que eu aprendi, que eu não sabia, e que se eu estava fazendo isso, eu estava fazendo de forma indireta, mas hoje, se eu fizer, eu vou fazer consciente. Deixando claro, né, que essa questão da prece que nós estamos fazendo, é claro que muitas pessoas estão fazendo, nós não somos os únicos a estar fazendo isso. Vários grupos, várias pessoas estão fazendo, mas eu quis detalhar a minha participação nesses grupos que a gente faz desde o início. E tudo isso é feito com alegria, com vontade, com satisfação, né? Chega aquele horário de 20 horas, já está todo mundo ali, aí reunido, já esperando, e aí, vamos embora, cada dia um faz, e a gente vai indo, e parece que além da Covid vai continuar esses grupos, eu acho. Com certeza. A gente costuma dizer que doravante jamais será como antes. Porque os protocolos, em todos os sentidos na nossa vida, estão sendo alterados, né? Na administração, na saúde, na tecnologia, na política, nas relações, não é isso? E tudo mais da nossa vida, inclusive nas casas espíritas. Hoje a gente até fez um podcast sobre essa questão, que o Daniel nos fez uma pergunta pelo Instagram, esse conflito das portas das casas espíritas fechadas, né? Adriano, Cris, Marcela, todos os demais amigos, Lene, enfim, que a gente está vivendo, né? E aí nós respondemos isso ali rapidamente, colocando que temporariamente as portas, né, das nossas casas espíritas estão, digamos assim, fechadas ao público externo, mas as portas do nosso coração jamais se deverão fechar, não é? Sempre devemos estar prontos para o atendimento, o acolhimento, a consolação, a orientação, tudo que a gente puder fazer. E a gente tem esses recursos midiáticos, não é, que vão sendo intensificados em seu uso, até a tecnologia da informação, da comunicação, a internet, não é isso? As redes sociais. E eu me lembrei da Cris divulgando lá, inclusive, os horários de atendimento fraterno, né, Cris Mascarenhas aí de Pernambuco, tão bonito um trabalho, quer dizer, até o atendimento fraterno a gente tem divulgado, a pessoa precisa conversar com alguém, olha, né, manda ali, tem um endereço, tem um telefone, passa um WhatsApp, né, vai fazer o contato e vai ser atendido, vai poder desabafar, vai poder conversar, enfim, isso é muito importante e necessário. Então, as atividades da Casa Espírita, de modo geral, elas continuam à distância, não é? A única que a gente não faz, assim, propriamente, é a reunião mediúnica, que aí existem alguns detalhes que a gente não consegue ainda superar com essa questão de estar no nosso lar, né, por hora. Então, tudo mais dá para fazer. Bom, eu lancei um questionamento aí, obrigado a todos os demais aí que se colocaram, né, Marcela, Cris, e à medida que a gente for aqui tratando do assunto de hoje, vocês vão participando também. Hoje nós comemoramos um dia muito especial, hoje é dia 30 de janeiro, não é? Olha, dia da saudade, dia mundial da não violência, interessante, não é? Esse da saudade eu confesso que eu não sabia, né? Depois busquem a palavra saudade para ver como é interessante o seu significado, tem poema, tem livro, tem crônica, tem música sobre a saudade, né? Tão bonito. Mas nós vamos ficar com esse primeiro conceito, né, por conta da relação com o nosso tema aqui no nosso encontro, que é o Dia Mundial da Não Violência. Quando a gente fala na palavra tolerância, que é o tema do nosso encontro dessa tarde e noite, tolerância significa o que para nós? E para a gente poder desenvolver, até facilitando para nós o raciocínio, eu queria que vocês ou abrissem o microfone e falassem ou escrevessem aqui no chat. Todo mundo tem familiaridade em usar o chat? É coisa simples, né? Basta ali abrir o chat. Vocês estão com o chat aberto? Aí a gente vai acompanhando tudo que está acontecendo, né? Ali, né, o Alvécio colocou já uma informação e aí o Adriano vai fazendo essa ponte para nós aí, né? Só queria, então, a palavra tolerância, ela significa o que para nós? Para a gente facilitar o entendimento, ótimo, vocês podem ir colocando tudo aí, mas eu vou dar o comando. Vocês deixam, por favor?
Posso? O pessoal é rápido na queda, Adriano, olha que maravilha, a participação é excelente, é isso mesmo. Mas é o seguinte, antes da gente trazer isso que vocês estão colocando aqui, nós estamos ansiosos por participar, é tão gostoso, né? Por isso que essa é a grande vantagem, né, de um mini curso, de um curso, um bate-papo, assim, porque a gente tem essa aproximação, né, bem mais assim íntima, é gostoso, a gente está tudo junto aqui e ficamos bem à vontade. Então, veja lá, mas eu queria que a gente colocasse as avessas, ao contrário, ou seja, tolerância. Quais são os antônimos? Quais palavras que indicariam o contrário de tolerância? Que palavras a gente pode escrever que vai de encontro ao significado de tolerância? Vamos primeiro fazer esse exercício para depois ir no afirmativo. É uma provocação mesmo. Então, o que é o contrário de tolerância? O que é que vai de encontro à tolerância? Vamos lá, vamos ver se vocês escrevem. Até agora não apareceu. Vocês estão colocando ainda naquela versão anterior. Ó, aqui já está começando a surgir. Veja lá. Ótimo. Muito bem. Muita coisa aqui. Veja. A Cris colocou ódio, desconhecimento, falta de compreensão, né? Ajudando, Adriano, que o trem aqui está pegando fogo. Olha que beleza. Intransigência, não é? Tem alguma forma... Pode falar. Rigidez, falta de compaixão, incompreensão, impulsividade, impaciência, deixa eu ver aqui mais, intolerância. Falta de perdão. Sim, intransigência, tensão, agressão, deixa eu ver mais alguma aqui, alguma forma de agressão também complementando. Pode resultar em fanatismo, diz a Cris também aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa diferente aqui. Não reconhecer o diferente. Não reconhecer o quê? Não reconhecer o diferente. O diferente. E a Maria Cecília, por último aqui agora, irritação. Também a Marcela, falta de compreensão. Falta de respeito. Olha, que coisa interessante. Já vê a riqueza assim, de um conjunto informacional em poucas palavras que a gente já tem. Quem não participou, se pensou algo distinto do que aqui já foi colocado, por favor, escreva, tá? Ou pode abrir o microfone e falar, tá certo? Então, vamos lá. Né? Quem ainda não participou, pô, tem uma palavra aqui que eu sei o que significa, realmente é o contrário de tolerância e eu ainda não coloquei. Coloque, por favor, que aqui a gente já tem muitas coisas importantes. Veja, a intolerância, não é, que seria exatamente o antônimo, o oposto da tolerância, esse prefixo no idioma portuguesinho, ele significa o contrário, não é isso? O que vai dar a ideia do contrário, o antônimo, portanto. Então, a tolerância seria um qualificativo, a intolerância é o seu oposto. Então, a intolerância, ela tem a ver com tensão. Lene, o que você quis dizer com isso, tensão? Se der para abrir o microfone, por favor. Aqui. Oi. Quando você é uma pessoa tolerante, você compreende. E quando você é uma pessoa intolerante, você fica com tensão porque você fica com raiva, você não aceita o outro da maneira que ele. Então, é uma tensão que você fica no corpo de você, né? Isso. Não, interessante. Muito interessante, porque a tensão ela vai levar a uma espécie de rigidez, não é? A pessoa tensa parece que ela está sempre armada, está sempre reservada, ela sempre está pronta para o ataque ou até para a defesa. Então, aquela coisa assim que não traz uma tranquilidade, não traz uma serenidade. A pessoa tensa, ela sempre está assim, parece que pronta para disparar, para fugir, para acuar também, é uma coisa impressionante. Por isso que nas estratégias, não é, de guerra, inclusive, isso a gente aprende lá, né, utilizando a arte da guerra, que você não pode acuar o seu inimigo, porque você não sabe se ele é acuado, até que tipo de reação ele vai ter. E é tão interessante, não sei se vocês receberam aí pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, Facebook, enfim, uma imagem, um vídeo rápido de 2 cachorros.
Um estava de um lado e o outro do outro lado. A única coisa que os separava era uma grade. Uma grade. E aí eles latindo, um latindo contra o outro, aquela coisa raivosa, os cachorros bravos, tal. Aí você abria a grade, que era um portãozinho, você abria assim, trazendo, né, correndo, eles paravam. Simplesmente ficavam quietos, quietinhos, assim, aquela coisa, depois fechava de novo, começavam a latir raivosos e tal. Vocês viram isso? Que coisa mais curiosa. Eu vi esse vídeo. Não é? Que a gente tira disso, né? Você vê que coisa... Porque parece que ficou meio assim, olha, eu sou bravo, eu sou tenso, eu sou aquela coisa tal. Quando eu estou diante, realmente, eu fico meio sem ação, até sem saber o que fazer. Porque talvez é um comportamento tão, assim, insensato, talvez até mesmo insano, que diante do enfrentamento a gente fica sem ação. Porque não é o normal, não é o natural, não é, portanto, divino. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo fala da cólera. A cólera é esse estado raivoso, como foi colocado aqui, né? Você ter raiva, você ser agressivo, né, Arlete? O que você quis dizer com isso, por favor? Agressão. O intolerante, ele é agressivo? Não sei se a Arlete está nos ouvindo, Arlete. Arlete, você está com o microfone fechado, tá? Talvez ela não esteja lá nesse momento. Ai, pronto. Gente, conseguiu. Telefone. É bom aqui que a gente pega o pessoal no flagra, né? Então, desculpa. Não, é sério, eu fiquei batendo assim na tela do telefone e não enfim, de tá qualquer maneira. Então, explica para nós, Arlete. Sim. Em termos da agressão, né? Nós estamos, infelizmente, vivenciando muito disso na sociedade hoje em dia, né? E a raiz de tudo é isso, no meu ver, é a falta da intolerância. É a falta de a gente ter tolerância para as opiniões alheias, né? Especialmente na várias coisas, né? Mas vou ditar assim, na política. Então, ocasiona o quê? Uma certa agressão muito grande. Então, foi por isso que eu escolhi essa palavra. Perfeito. Tá, já que você deu um spoiler aí para nós, que é muito bom, enquanto a gente vai pensando nessas palavras que vocês colocaram, que tipo de intolerância a gente poderia aqui elencar? Se fôssemos fazer uma classificação desse estado, por exemplo, raivoso, colérico, agressivo, não é? Essa falta de compreensão, de respeito, em que a gente julga o outro, que critica de maneira destrutiva, não é? Que tipos de intolerâncias nós poderíamos aqui relacionar? Podem escrever, por favor, ou podem falar. De preferência, escrevam para a gente já ter um registro aqui. Tipo de intolerância. A Arlete acabou de falar de um deles, não é isso? Aí a Cris reforça a intolerância política. A intolerância política religiosa, não é? Que o Alvécio também corrobora. A Cris reforça a intolerância de gênero, não é? O que mais que nós temos? Da condição social, a Martinha está lembrando. O Adriano coloca a socioeconômica. Certamente a Cris é quem soprou para o Adriano aí, né? Que está no comando aí, não é, Cris? O Adriano só está aí amando, a seu mando, não é, Cris? A Lene lembrou a intolerância religiosa, a Marcela racial ou cultural. Gente, que coisa impressionante, não é? Muito tipo de intolerância. Graças a Deus a gente já superou tudo isso, não é? Isso aqui a gente está falando só para efeito assim histórico, da gente relembrar para o nosso estudo. Naquele tempo em que isso acontecia, já pensou? Quão bom e quão bem-aventurados nós seríamos se a gente já pudesse afirmar isso. Mas nós estamos em pleno campo de batalha, como nos fala o livro, o último livro agora de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. A gente está nesse enfrentamento de um campo de batalha que não dá para a gente esperar assim, como se fosse, né, um estado de oásis.
um estado de bonança, a gente ainda está numa luta, e isso tudo vem à tona. Aqui foi colocada intolerância como a limitação do outro, como se não tivéssemos as nossas. Exato, tem intolerância, por exemplo, às vezes com um comportamento, com um sentimento, com uma forma de ser, com uma forma de pensar, inclusive, porque o outro pensa diferente, e alguém colocou ali a intolerância tem a ver com a dificuldade que nós temos de aceitar as diferenças. Confere, o que é diferente nos choca, de repente, não é? A Lene está colocando, vamos olhar pelo lado positivo, ninguém mais vai para a forca. Lene, estamos evoluindo, não é? Estamos evoluindo aí de diversas maneiras, sim. Um pensamento que me veio é que a intolerância é a ideia de que o diferente é o oposto e até inimigo. Exato, Adriano. Essa é a ideia que a gente tem, porque é diferente, a gente separa. Ora, é na diferença que a gente tem inclusão. E o nosso grande exemplo, guia e modelo é o Cristo, porque ele nunca excluiu a ninguém. Jesus sempre incluiu, sempre esteve diante dos chamados párias da sociedade, aqueles esquecidos, abandonados, relegados, que eram criticados, que eram maltratados. Jesus sempre os acolhia para nos dar o exemplo exatamente dessa tolerância, desta compreensão, deste amor que nós precisamos ter, não é? Intolerância a tudo que é diferente de nós ou que nós queremos. Porque a gente ainda tem, não é, Marcela, essa maneira de enxergar com o nosso ponto de vista. Nós enxergamos com os nossos olhos e, evidentemente, esquecemos de que o nosso olhar é meramente um ponto de vista, porque é a vista sobre um ponto. Nós estamos vendo sobre uma determinada abordagem, não significa que estejamos certos e o outro esteja errado. É preciso ter essa visão dilatada de compreender a diferença, aceitando-a na condição de sua própria manifestação, para que o outro também nos aceite, como a gente também é diferente, não é isso? É intolerância, então, a tudo que desejamos, aos nossos caprichos, quer dizer, tudo que a gente pretende, não é? Tudo que a gente quer, se alguém contrapõe a isso, a gente já é intolerante, a gente já tem dificuldade em aceitar. Aprendemos e crescemos com o diferente, aí já está falando, né? A coach, não é? Exatamente. É nesse sentido que a gente vai realmente aprender com a diferença. Agrega muito valor na nossa caminhada. Quando a gente consegue ter esse leque. Por isso, o exercício da semana também foi o que eu aprendi de novo, né? Nesta semana, neste dia. Toda vez a gente aprende algo de novo, desde que nós estejamos abertos. A mente é feita para a queda, tem que estar aberta para poder funcionar, não é isso? Cada um de nós tem o direito de ser como deseja ser. Exatamente, né? A Lene está reforçando. Cada um tem o direito, tem a liberdade de se manifestar. E o ato da intolerância é o impedimento, é o cerceamento à liberdade alheia. E a gente tem esse direito assegurado, inclusive, na Constituição aqui no Brasil e em várias constituições de vários países. O direito da liberdade, o direito da livre expressão, o direito de ir e vir, não é? O Alverso está perguntando sobre a Fernandinha. A Fernanda não está conosco hoje, não é? Parece que não está. É porque a Fernanda anota tudo para a gente aqui, né? Ah, você está sentindo falta? Não é da Fernanda, só das anotações. Vou contar tudo para ela. É claro, da Fernanda, claro. Aí. Ai, coisa boa. Então, vamos dizer, o Adriano vai escrever para ela, vai dizer que a gente sentiu falta dela, né? Tá certo? Bom, e muito bem, nós sentimos falta, né, quando um outro está ausente, isso é gostoso, dá aquela saudade, né, já que hoje é o dia da saudade também, saudade é uma maneira da gente demonstrar o amor àquele que está ausente, temporariamente, né, por isso que com relação aos entes queridos, a nossa saudade deve ser saudável, para que não estabeleçamos uma conexão, um vínculo que seja de apego, mas que seja demonstração do quanto ele tem valor para nós, e quanto a gente gostaria ainda de ter tido talvez mais um segundo para desfrutar da sua presença em nossa vida. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro do papaizinho, e hoje recebi a notícia de 2 desencarnações, inclusive uma que foi minha chefe no trabalho, e a irmã de um outro colega nosso também de trabalho profissional. E é tão legal que as pessoas mandam para nós, Adriana, assim, olha, Campete, manda uma mensagem lá, porque tal, né? Aí a gente grava e manda, né? 5 horas agora estamos aqui numa oração para esses nossos irmãos e amigos.
Então, isso é um exercício interessante, não é? Bom, o que mais que nós temos? Aí a gente vai vendo que são vários os tipos de intolerância que a gente colocou. E, às vezes, essa manifestação intolerante, ela é sutil. Vocês concordam? Ela é, assim, tão delicada que, às vezes, passa despercebida, imperceptível. Por exemplo, nós podemos ter uma intolerância quanto à religião, ali que se falou, não é? E toda vez que a gente quer impor a nossa forma de enxergar, ou a nossa crença, quando a gente faz um proselitismo, por isso que o espiritismo não é proselitista, não é que não se faça divulgação, não se força o outro para que ele entenda como nós entendemos. Porque não temos interesse na conversão alheia para se tornar um adepto do espiritismo. Por isso que Leon Denis informa que o espiritismo não será a religião do futuro, mas sim será o futuro das religiões, ou da religião, por conta desse encaminhamento, desse entendimento dos princípios fundamentais e, sobretudo, porque o espiritismo também adota essa bandeira do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Sobre solidariedade e trabalho já conversamos um pouco, hoje nós vamos nos deter nessa temática da tolerância. Então, veja, a tolerância religiosa. Quantos e quantos não perderam sua vida por imposição de crença? Por pensar de maneira diferente? Que batalha já não aconteceu historicamente entre a ciência e a religião no decorrer dos séculos? Quantos nos chamados, ou chamado milênio, os séculos das sombras, não é isso? Os 1000 anos de trevas, a chamada Idade Média, tanto desentendimento, tanto domínio da igreja associado ao Estado, a gente conhece a história, não é? Mesmo porque nós estivemos presentes, não é? O Alvécio está lembrando da noite de São Bartolomeu, não é? Em que tantos pereceram, não é? A sua vida, porque tinham pensamentos distintos, visão preconceituosa, de julgamento, de condenação. Se a gente quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente pode ler a trilogia, não é isso? De Ivone do Amaral Pereira, aqueles livros Nas Voragens do Pecado, não é isso? Cavaleiro de Lumière e os dramas, né? O drama da Bretanha, em que a gente tem a narrativa desses fatídicos acontecimentos históricos e lamentáveis, não é? Como houve vários ao longo da trajetória, mas que acabam redundando no aprendizado destas almas. Certamente muitos de nós, não é, Alvécio, estivemos lá. Em que situação, assim como estivemos também na própria igreja, atuando de uma forma, talvez condenando, talvez julgando, talvez aí querendo impor a nossa ideia. Talvez tivéssemos sido até perseguidos. Então, disse que as guerras religiosas mataram mais pessoas que as guerras civis. E a própria manifestação preconceituosa, fanática, levou à formação de mais ateus do que o próprio materialismo. Então, veja como são coisas interessantes, fruto da intolerância. Hoje nós estamos vivendo, Adriano, vocês que são mais jovens que eu sou jovem há mais tempo, não é? Mas esse pessoal que tem toda essa experiência também está super antenado com o que está acontecendo na atualidade. Estava aqui com a minha irmã e minha sobrinha, que vieram almoçar conosco, com a minha mãe e comigo, e de repente elas falando que estão assistindo o Big Brother. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, vendo esse Big Brother está até bom, porque ele está mostrando a diversidade, né? Aí mostra lá as pessoas diferentes, aquelas coisas todas, as manifestações, e aí é o seguinte, quando alguém se manifesta e os outros não gostam, o outro parece que entra numa espécie de limbo, tem até um nome específico para isso, né? Que o indivíduo quem puder botar aí, por favor, me ajude, não é? Quando, assim, na internet, né, a pessoa, por exemplo, ela faz alguma divulgação que os outros não gostam, essa pessoa vai sendo meio que colocada de lado, vai sendo fritada, sabe como é que é? Dá um banho de água gelada nela. É o cancelamento, é isso? A pessoa vai sendo cancelada. Tão interessante, né? Vai sendo cancelada, porque já há uma reação. Essa reação é uma reação à forma como o outro se manifesta. Geralmente,
a alguma coisa equivocada. Alguém se colocou de uma forma que não foi muito adequada, aí o outro, então, reage cancelando ele. É um fruto de uma intolerância diante de uma intolerância. Dá para entender? Que coisa curiosa, né? Uma reflexão que a gente faz. Bloqueia, né? O indivíduo bloqueado, ele está cancelado. Ele, então, aí vai, por exemplo, vai ficar lá sem acesso, ou, enfim, ele não vai poder mais acessar as informações do outro, e vai ficando como uma espécie de pária. Mas isso diante da manifestação. Já é uma forma de se manifestar, por exemplo, é como a gente vê alguém fazendo algo de errado, e de repente na rua, a população quer fazer o quê com aquele indivíduo? Quando você vê, por exemplo, um ser humano, né, da personalidade masculina, utilizando a sua força viril para agredir o sexo forte, na verdade, né, porque não é o homem que é o sexo forte, é a mulher, no meu entendimento, diante de tudo que ela enfrenta, né, mas de repente a força física, o vigor, o homem abusa da sua força para, de repente, agredir fisicamente uma mulher. O que isso acontece, de repente, se for no meio público, como é que a população reage? Se a gente vê, por exemplo, uma mãe maltratando um filho, o filho está chorando, a mãe, de repente, bate no filho diante dos outros. O que as pessoas que estão... Exatamente isso, Cris. A tendência da população, do povo, da sociedade, da comunidade é linchar. Linchamento. É agredir para proteger. Veja que interessante. É uma forma de justiça, porque vai se fazer a justiça com as próprias mãos, para não deixar que isso aconteça, porque nós já somos tocados. De repente, quando a gente está andando, né, está num carro, por exemplo, assim, e alguém lança alguma coisa pela janela, cada vez mais raro de ver essa ocorrência, ainda bem, nós estamos nos educando gradativamente, mas veja, se alguém lança uma casca de banana, ou lança ali, sei lá, um papel, qual que é a nossa reação? Se a gente está logo atrás, a nossa vontade é emparelhar o carro, deixar lado a lado com o indivíduo e quase que pegá-lo goela fora para chamar a atenção dele. Se a gente não disser uma palavrinha no aumentativo para poder empregar a nossa justiça. No fundo, aqui está se chamando. Isso é diferente de justiça, não é? Aqui nós temos um justiçamento, que é um emprego da justiça com as nossas próprias mãos. Fazer justiça com os nossos próprios valores. A gente já aprende que a justiça é divina. Não impede de nós analisarmos, avaliarmos, de nós até criticarmos, de nós não connivirmos, de nós não sermos, então, coniventes com aquela postura equivocada. Mas não significa que por isso a gente precisa agredir, porque senão nós vamos incorrer no mesmo erro. Bezerra de Menezes, no livro O Evangelho do Futuro, livro belíssimo, histórico, a FEB publicou esse livro e vai republicar. Ele coloca que a mesma plateia, multidão, que ovaciona, aplaude, né, faz aquela coisa, essa é a mesma plateia, multidão, que condena. Ela pode estar ovacionando no minuto seguinte, ela pode estar condenando. Então, veja, esse justiçamento é diferente de justiça. Querer justiça cometendo injustiça. A Ângela Tanaka lembra aqui. Obrigado pela participação. Né, Tanaka? Você geralmente é quietinha, assim, não fala nada, e quando coloca ali, a informação é precisa, não é? Disse que até, não é o meu caso, mas o inteligente fala, mas o sábio escuta. Eu sou um falador, não sou nem inteligente. Imagina a distância que eu estou de ser sábio, né? Mas isso é muito bom, a gente vai aprendendo. Deixa lá. Esses preconceitos que levam ao julgamento são fruto da intolerância, da falta do respeito, da consideração, à liberdade, ao direito do outro, tá certo? E nós temos isso de diversas formas. Tem essa intolerância que é também política, como a gente teve a polarização nas últimas eleições, e como isso ainda tem refletido um pouco até hoje. A polarização é quando você está de um lado, o outro está do outro lado, e você que está de um lado, você está certo, e defende isso com unhas e dentes, e o outro que está do outro lado também está certo, que é o lado oposto, entre aspas, e defende aquilo com unhas e dentes, e não se entendem. Inclusive, se criticam, brigam, criam confusão. Isso a gente viu refletido, estampado
nestas últimas eleições no Brasil. Nós tivemos as últimas eleições agora nos Estados Unidos, praticamente eleitores, porque lá o voto não é obrigatório, como é no Brasil. Eleitores que não votavam há algum tempo foram votar porque entenderam que é uma luta entre o bem e o mal. Veja só que interessante, se chama dicotomia, não é? Isso se chama... como é que é o outro nome que tem? Ajuda aí, por favor. Né? Quando você tem a metade do corpo, a dualidade, sim, você tem essa dualidade, você tem esse conflito, essa dicotomia, e você tem uma visão maniqueísta, não é isso? Vem de money, é quando você tem a ideia de que o que você pensa é o correto e o que o outro pensa é o errado, e vive nesse conflito da sombra com a luz, do dia com a noite, da saúde com a doença, né? Do materialismo com o espiritualismo, do bem com o mal. Aquela coisa assim. Então, alguns foram votar nesse sentido, e houve, de fato, uma guinada, uma reversão de um processo que estava caminhando para um abismo, como provavelmente algumas outras nações estarão se encaminhando diante dos desgovernos dos seus governantes. E isso é fruto de uma série de contextos que não nos cabe aqui ficar opinando, porque não é questão de opinião pessoal. No Espiritismo a gente aprende, né? Nós devemos ser tolerantes, nós devemos ter paciência, nós precisamos exercitar o livre-arbítrio e respeitar o direito do outro. Agora, não podemos conivir com a intolerância, com a injustiça. Nós não podemos nos calar, não podemos permitir que o mal alardeie e a gente fique calado. Nós temos que agir em prol do bem. Isso é o mais importante. Então, ter essa segurança de a gente não aceitar o que é incorreto e, de repente, fala, eu sou omisso, porque eu sou tímido, ou eu não tenho nada a ver com isso, eu me afasto. Isso é uma postura covarde. O intolerante, normalmente, ele é um covarde, porque ele usa da força da agressão, seja ela de que natureza for, não é só física, pode ser uma agressão, por exemplo, sentimental, emocional, pode ser uma agressão, inclusive, afetiva, não é? Pode ser uma agressão de posição, por exemplo, de status, de autoridade, tá certo? E aí não deixa de ser uma demonstração de inferioridade moral, porque sempre o forte deve trabalhar para o apoio do fraco, não o contrário. A Cris está colocando uma questão, a intolerância pode ser a projeção de sua própria sombra no outro? Com certeza. Né? A psicologia explica, quando a gente acaba projetando no outro o que nós somos, ou o que nós sentimos, ou como nós estamos. Às vezes, o agredir o outro é porque nós estamos tão insatisfeitos que estamos até querendo uma agressão contra nós, porque estamos fugindo da essência. A essência é quando a gente tem a coragem de se enfrentar nas limitações, mas encontrar a força necessária para superar essas limitações. Quando a gente vê tantas coisas, por exemplo, espetáculos dantescos, né, em pronunciamentos de homens públicos usando palavras no aumentativo de forma agressiva, porque só a palavra aumentativo já é, né, um palavrão, já é algo negativo, ainda você falando isso publicamente, tendo aqueles que ovacionam, aqueles que aplaudem, um espetáculo dantesco, né, lamentável, cenas que a gente não gostaria de ver e não acredita que esteja vendo, mas é como diz a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isso não é para desanimar a gente, falar, o Brasil não tem jeito, né? Os Estados Unidos tem jeito. Os Estados Unidos está dando um exemplo de uma guinada necessária, independentemente das dificuldades que vai enfrentar, independentemente do que foi feito e do que possa vir a ser feito. Mas a gente tem um momento de perspectivas. Assim também nós vamos ter nos diversos países, e a pandemia está aí para dar um recado para nós, evidentemente. A necessidade do exercício da tolerância. Então, veja, podemos dizer que devemos ser intolerantes com intolerância, mas não com intolerante? Adriano, muito boa colocação. Porque, lembrando daquela expressão, né, que o Senhor não quer a condenação, a morte do pecador, mas a do pecado. A extinção do pecado, a erradicação do pecado, porque agora essa intolerância, como a intolerância, ela nunca deve ser na agressão, ela pode ser na indignação de uma forma de postura, confere, Adriano, mas não numa reação, por exemplo, agressiva. Por isso hoje a gente comemora, né, e até, não sei se foi coincidência, o Adriano fez isso propositadamente, hoje nós temos o dia, né, para tratar desse assunto da tolerância, bem no dia
que é o dia em que a gente comemora a não violência. Por isso que sim, a tolerância, a intolerância, ela deve ser combatida com a não violência. Porque se eu sou intolerante com a intolerância, e se sou agressivo, no fundo, eu não estou sendo tolerante, eu continuo sendo intolerante. O meu objeto não está sendo um ser humano, o intolerante, mas está sendo a causa, está sendo o que pode provocar, inclusive, efeitos. E eu vou estar agindo de uma forma inassertiva. Por isso, a não violência. E essa não violência foi o grande exemplo de uma pessoa, personalidade histórica, que eu queria que vocês dissessem qual foi, por favor. Quem? Quem foi que salvou a Índia do jugo inglês? Não é isso? Como é que é o prenome dele? Se é assim, o prenome que fala, tem um qualificativo antes desse nome, né, Cris? Grande. Como é que é colocado? Como é que é o nome mesmo? Mahatma, Adriano, obrigado. Mahatma Gandhi. Mahatma significa alma grande. Ele não era cristão. Teve a coragem de dizer que se todos os livros da humanidade, por qualquer problema, sumissem, se conservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Tudo poderia ser resgatado. Veja que coisa impressionante. Que conhecimento, que abertura. Esse sim é o exemplo da tolerância. Ele não era cristão. E Gandhi, sem empunhar uma arma, sem levantar os braços de forma agressiva, ele conseguiu tirar a Índia do jugo inglês. Conseguiu libertar a Índia sem violência, com a demonstração da não violência, do amor. E é por isso que até ele fala, e aí a gente vai estendendo, você é contra o aborto, sou a favor do não aborto. É tão interessante a postura, não é? Porque aquela ideia de contra já é uma ideia de agressão, dá uma ideia de que eu sou contrário, então estou no outro extremo, estou polarizando. Não sei se vocês compreendem assim também. Agora, quando eu me coloco na não violência, então eu sou a favor de que não se faça isso. Eu sou a favor, né, da não intolerância. Eu sou a favor da tolerância. Aí eu não vou aqui combater, né, a sua intolerância, então nós não seremos intolerantes com intolerância, mas com o intolerante. Não seremos intolerantes nem com o intolerante e nem com a intolerância. Porque a tolerância, ela não tem limites. Eu não posso ser intolerante em momento algum. Eu posso me indignar diante de algo que não está bem. Aqui é diferente da conivência. Por isso que Joana de Ângeles coloca na mensagem que foi lida, e aqui também no livro Estudos Espíritas, que a tolerância jamais conive, ela jamais é conivente. Antes se oferece aos que a estimam e a exercitam com altos critérios de renovação íntima. Veja, a tolerância leva à renovação íntima. Paciência, humildade e coragem. Quem é tolerante é paciente. Quem é tolerante é corajoso. Quem é tolerante é humilde. Então, não se impondo, expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão, auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário, que se lhe opõe sem azedume ou precipitação. Ora, o que acontece com o intolerante? Ele é precipitado. Ele age de sopetão, assodamento. Ele age sem pensar, sem refletir. Depois, ele vai perceber o que fez. O que nós estamos sentindo? Quando você tem um líder, não é, que tem um comportamento mais agressivo, você sempre tem aqueles que o seguem. Enquanto ele dá o exemplo, você tem os corajosos, covardes, no fundo, que estão seguindo. A base da força. Então, você tem um espelho. Você se espelha no outro, agredindo o outro, no fundo, você está demonstrando uma fragilidade sua. A intolerância não é demonstração de força, é de covardia. Não é uma superioridade porque eu estou numa situação diferente do outro, estou acima dele. Pelo contrário, em termos morais, você está mostrando que é inferior.
não é? Que não tem dignidade, inclusive, porque ninguém tem o direito de ser intolerante com o outro. Por isso, talvez, Adriano, a expressão, o vocábulo mais adequado seja o que o Evangelho adota, quando fala que a gente deve ser tolerante, indulgente para com o outro e severo para conosco. Veja que ele não usa intolerante para conosco. Mesmo para com as nossas imperfeições, nós não devemos ser intolerantes, porque se nós formos intolerantes com as nossas imperfeições, nós não vamos conseguir atingir a perfeição. Porque a intolerância é um exemplo de inferioridade que nós, mesmo tendo esse conhecimento, se nela insistirmos, nós não vamos avançar. Eu não sei se eu me expresso com clareza. Por isso que é importante a gente ter essa segurança de que a tolerância vai nos levar a um caminho do entendimento, da pacificação, da não violência. Lembrando, Mateus capítulo 5, qual que é o versículo? Das bem-aventuranças, é o versículo 3, 4 ou o versículo 5? Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles... Quem pode completar aí, por favor? Bem-aventurados os mansos, porque eles... herdarão a terra. Muito bem, que vozeirão bonito, né? Herdarão a terra. É isso. Herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra prometida, a terra da regeneração, o planeta Terra que está se destinando ao mundo regenerado, ao mundo de regeneração, ao mundo de transição. Nós estamos na transição para o mundo de transição. Aqueles que para lá forem dirigidos, que seguirão o caminho da terra, da regeneração, são os mansos. Não serão os violentos, não serão os intolerantes. Esses intolerantes, violentos, vão estagiar, não acredito que seja no mundo primitivo, não, mas no mundo de expiação e provas no início do seu desenvolvimento. A necessidade do aprendizado pela dor, quando a gente não escolhe o caminho do amor. Isso é a justiça divina, com amor, um emprego de misericórdia. Adriano, nós temos aí algumas participações no chat, por favor. Sim, a Marcela colocou aqui, Joana, né? Joana de Ângeles. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Marcela, se puder contribuir conosco com a fonte onde está inserida a frase. Do livro Jesus e a Atualidade. Perfeito. Gente, eu estou anotando aqui, tá? As menções que o Geraldo está fazendo, mas eu não tenho a mesma agilidade que a Fernanda, então eu peço desculpa para vocês, mas no link lá do nosso site, onde a gente vai colocar o link para o vídeo, eu vou depois melhorar o rascunho que eu estou fazendo aqui e vou publicar isso, tá? Fiquem tranquilos. A Fernanda, ela é muito ágil nesse negócio aqui, eu não consigo. Vou ter que, inclusive, ouvir de novo aqui algumas na gravação que eu perdi aqui, o Geraldo falou rapidamente, eu só anotei rapidinho aqui, mas vamos lá. A Cris Mascarenhas está falando, Joana traz também, no Jesus e Atualidade, a figura do mestre quando falou do homem com a trave no olho, dificultando-lhe a visão, mas vê a trave no olho do outro. Na verdade, né, Cris? Vê o cisco no olho do outro, né? No olho do outro, impressionante. Não vê a trave. E a Marta, colocando Emmanuel, nos faz uma advertência a esse respeito. Meditemos, aspas, né, meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência, no livro Palavras de Vida Eterna. Isso. Exatamente. Olha que interessante, tantas contribuições, né? Eu queria que agora a gente fizesse um exercício para o lado que ficou faltando, a gente já está colocando isso, mas é bom a gente registrar, até como um resumo e consolidação. A tolerância. A gente já viu aqui várias palavras que têm um significado, não é, que é o oposto,
que é a intolerância, que é, então, o seu, né, antônimo. A gente já colocou aqui várias palavras que levam a essa irresignação, a não aceitação, a incompreensão, não é isso? Há uma atitude, inclusive, violenta. Tudo isso tem a ver com a intolerância, a agressividade, o não entendimento das diferenças, a não aceitação do modo do outro ser, agir, pensar, a condição em que o outro está, enfim, não é? E agora, com relação ao que é positivo, o que nós colocaríamos? A tolerância, vamos traduzir em palavras, não é? Olha aí, Adriano já começou ali. A tolerância tem a ver com acolhimento. O que mais que tem? Vamos, a Cris, vai o prêmio ali para o Adriano, mas no fundo a mentora é a Cris. A Lene está colocando compreensão. Tolerância tem a ver com acolhimento, com compreensão. O Arruda coloca com compassividade, né? Compaixão. O Janice viu benevolência. A Marcela já resumindo ali, compaixão, paciência, compreensão. A Cris é suportar, não necessariamente aceitar e entender. Veja, né? Essa extensão aí. A Adriana coloca indulgência, o Alvécio paciência. E a Cris precisa depois aceitar e, por último, compreender. A gente tem as etapas, não é? A Marcela coloca respeito, perdão. Tudo isso é tolerância. O Evangelho coloca a tolerância no conceito de caridade, não é? Tolerância é caridade também, não é, gente? É uma caridade moral para com o nosso semelhante, que tem a ver com a indulgência, que é o entendimento, a aceitação, a compreensão, o não julgamento, né? É um fator que inibe a violência, Walter, com certeza. Muito obrigado pela participação. A tolerância inibe a violência, claro, porque o intolerante, a intolerância é que leva à violência, à guerra, não é? Tantas guerras que são geradas, às vezes, por uma intolerância de um lado e do outro, por um não ceder, do outro não aceitar, não é isso? Uma pessoa indulgente se baseia sempre na caridade e no amor, verdade, não é? A tolerância tem a ver com flexibilidade. Ser flexível tem a ver com a resiliência, que é nós termos a capacidade de aceitação, de absorção das mudanças e com flexibilidade nos trabalhar, não é isso? A Arlete fala em acolhimento, lembrando aqui que caridade e amor, que a Marcela usou, são as virtudes por excelência, não é? Caridade e humildade lá do Evangelho. A Adriana reforça paciência. Emmanuel, vocês sabem o que é paciência? Emmanuel traz um conceito interessante de paciência. O que é a paciência? A Cris coloca a ciência da paz, realmente. Tão bonito, né? Paciência, ciência da paz. Mas é também a arte de saber esperar. Então, ao mesmo tempo, a paciência é uma ciência, mas e também uma arte, a arte de saber esperar. Quem tem paciência sabe esperar e cultiva a paz. Não é isso? A Marcela coloca que é um sentimento fraterno que todos nós deveríamos ter para com os nossos irmãos. De fato, a paciência é um exercício da fraternidade. Todos nós somos irmãos, precisamos ser tolerantes uns para com os outros. Adriano, a Martinha Freitas coloca o que aí? A Marta nos diz aqui, destaca para nós na frase de Emmanuel, que está lá no livro Pensamento e Vida. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma. Plasmático a esperança, paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Deve ser plasmando, né? Plasmando a esperança. A esperança, paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. E a Janice contribuiu aqui com a generosidade. Sim, veja, tudo isso é tolerância, não é? Vai plasmar a esperança, a paciência, o perdão, esquecimento do mal. A tolerância leva a isso. Por isso que o desatar o nó da obsessão, que geralmente se dá por um elo de ódio, de desentendimento, de rancor, de desejo de vingança, se dá pelo perdão. Quando o outro vai abrir os olhos para poder aceitar o outro como ele é, perdoar o erro que ele cometeu ou a ofensa que ele tenha recebido. Esquecer esse mal é o melhor caminho, né? Emmanuel diz que ser paciente é nós ouvirmos a mesma coisa pela quinta vez, como se fosse a primeira.
Eu sou um exemplo disso. Vou dar o meu testemunho. Se eu ouvir uma coisa pela segunda vez, a minha paciência já foi embora. Já perdi a paciência. Aí a gente diz assim, mas como é que eu posso perder algo que eu não tenho? Se eu não conquistei, não tem nem como perder, não é? Então, de fato, você ouvir a mesma coisa pela quinta vez é ser paciente, é o testemunho da paciência. E eu me lembro, conversando com um amigo, esses amigos revisores, que eles são bem detalhistas, né, são analíticos, e eu confesso a vocês que eu não tenho muita paciência. Eu converso com eles 5 minutos, eles ficam 50 minutos no mesmo tópico, os 5 minutos eu já não aguento mais. Bom, e aí, conversando com um deles, e ele me falou uma coisa, e depois, passar 10 minutos de conversa, ele repetiu a mesma coisa. Passaram mais 20 minutos de conversa, ele repetiu a mesma coisa. A conversa já ia lá para os 30 minutos, imagina. E aí ele disse, você vê, Campete, como eu tenho que ter paciência com esse meu amigo, e citando o amigo. Ele repete as coisas tantas vezes, e eu tenho que ouvir, tenho que ter paciência com ele, tenho que ser tolerante. O que você acha? Eu acho que você está certo. Isso é fato, eu não estou inventando essa história. Isso aconteceu anteontem comigo. Agora, veja, quantas vezes a gente não repete falando? Quantas vezes vocês já não estão com paciência exercitando a tolerância e me ouvindo repetir já conceitos, informações? Não é isso? Mas essa compreensão é fundamental para o nosso crescimento, ter essa paciência de saber escutar. A irmã Rosália fala sobre a questão do suportar, que a Cris tinha destacado lá em cima, não é? Da tolerância como o suportar. O suportar, assim, pelo menos, olha, eu suporto aqui, eu não é... Tenho uma relação que não seja tão conflituosa. Depois eu vou passando por outros estágios, né, que eu vou passar por uma aceitação, por uma compreensão, aí até um acolhimento, aquela coisa toda, não é? A gente vai dando passo a passo. A Lene fala que, e Deus trabalhando a paciência, é Deus trabalhando a paciência em nós, né? Em você, exatamente, não é? Agora, na pandemia, o tempo perfeito para exercitar a paciência, sem dúvida, a tolerância para com o outro, né? Exercitar essa tolerância. Nós estamos aí numa relação mais próxima, que não dá para ficar fugindo do outro, não é? É preciso estar diante do outro, diante de nós mesmos. Então, é a maneira da gente exercitar essa tolerância. Tá certo? Bom, vejamos. Na obra da codificação, nós temos referências muitas. O Evangelho é uma página de esperança sobre a necessidade de sermos tolerantes, de empregarmos o amor, a compreensão e o entendimento para com o próximo. Existe esse capítulo aqui no livro Estudos Espíritas, que é tolerância, é o capítulo 13. Então, ela vai nos dizer aqui, a Joana de Ângeles, que a tolerância pela argumentação que se firma convence quanto à necessidade de respeitar-se e amar-se. Então, quem é tolerante se respeita e se ama, concedendo-se ao próximo o direito de fruir e experimentar tudo quanto se deseja para si próprio. Então, o tolerante, além dele se amar e se respeitar, ele também respeita e ama o outro, concedendo liberdade para que o outro se manifeste, não é? Manifesta-se invariavelmente como boa disposição. O tolerante, ele tem boa disposição. O intolerante tem o quê, gente? Não tem boa vontade. O intolerante, geralmente, ele é o quê? Mal-humorado. Ele é bravo, né? Ele é irado, ele é colérico, ele não tem paciência nenhuma. É um cara... C-H-A-T-O, né? Ele é muito... Aí a gente tem que exercitar a nossa tolerância, né, gente? Olha, vamos lá. Mesmo em relação às ideias e pessoas que não são gradas, ou seja, até pessoas que não são, assim, aquelas que a gente mais teria, aquela simpatia, aí é que a gente precisa exercitar a tolerância, não é? Ser tolerante é uma forma de servir, Janice, exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como assim, uma forma de servir? Janice. Oi. Oi. Tá me escutando? Sim. Tá. Uma forma de servir, porque a pessoa que é intolerante, a gente que já conhece um pouquinho mais, né, assim,
a gente que já é um pouquinho mais tolerante, né? E humilde também, né? Humilde também. Tô brincando. Também. Tô brincando com A você. gente consegue ver que aquela pessoa está precisando de ajuda, né? Entendeu? Exatamente. E às vezes, muitas vezes, ela está precisando de ser escutada, né? E a intolerância que ela está tendo, às vezes é uma forma de chamar atenção assim, ó, me ouçam, né? Me pergunte como eu estou, entendeu? Isso. E às vezes ele já entra com a agressão, né? Em forma de intolerância. Seria assim, mais ou menos o meu pensamento. Aí a pessoa se torna, digamos, né, com uma atitude inassertiva, né? Ela não age da maneira que seja mais adequada, mas não deixa de ser uma reação, ela já vai reagindo, né? Diante de uma insatisfação, de um estado, né, emocional abalado, está com problemas. Foi por isso que a Cris colocou, né, que está refletindo o espelho no outro. Você projeta no outro, às vezes, a sua intolerância, não é? Imagina quantas coisas acontecem no trânsito, nas relações, não é isso? Que a gente tem essas manifestações de intolerância, né? Adriano, temos aí o chat? Sim. Depois eu vou passar a palavra para a Lene também, que pediu levantou a mãozinha aqui. Logo depois da Janice, a Marcela colocou aqui a tríade de Kardec, que está registrada lá em Obras Póstumas, que foi, inclusive, na qual nós nos inspiramos para sugerir os temas para o Geraldo ministrar o nosso mini curso, né? Ele tem aí no seu eixo central, exatamente, trabalho, solidariedade e tolerância. Sejam infatigáveis como trabalhadores do Cristo, sejam tolerantes e solidários. O Alvécio está se referindo aí a pessoa que é intolerante, ela está sempre certa, né? As ideias dessa pessoa são sempre as melhores, não respeita as diferenças. E a Marta concluiu que vejo a intolerância como mais uma das muitas manifestações de egoísmo. E aí eu passo a palavra para a Lene comentar o que ela colocou aqui no chat. Acontece muito isso com pessoas com depressão. Eu estava me referindo ao que a Janice falou, que realmente isso que ela falou, essa intolerância aí acontece muito quando as pessoas estão num estado de depressão, que aí ocorre, né, vai uma ansiedade, tudo, e aí aquele negócio onde você vê a agressão, que a agressão é bem isso que a Janice falou, uma forma de parar e falar, olha, me ouve, eu estou aqui, é bem isso aí, só complementando o que ela falou. Perfeito. A Joana continua dizendo aqui que acima da conivência, a tolerância expressa segurança de opinião e firmeza de proceder. Então, eu sou tolerante não significa que eu vá ser conivente, né? Estou concordando com o que está errado, mas eu estou demonstrando, expresso com segurança a minha opinião e tenho firmeza na forma de proceder. Como é que a gente fala? Quando a pessoa ela é uma coerência, não é isso? Ela tem a coerência entre a teoria e a prática. E essa questão da depressão aí é porque potencializa tudo, né, Lene? Né? Assim, fica tudo muito, muito destacado, né? Tudo tem uma dimensão muito grande, por isso que tem que se ter todo esse cuidado, não é? A Arlete está colocando que o capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo lembra muito o que nós estamos falando. O capítulo 10 vai tratar dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, é isso, né? E a gente tem o item 16 quando vai falar da indulgência. Exatamente, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios. Podem ver aqui como prova de que a Arlete deu a dica para mim, então eu já tinha marcado aqui esse trecho, tá bom? Isso é mediunidade, né? Interessante, como é gostoso o estudo. Olha lá, tá marcadinho aí também, né, Lene? Então, a indulgência, que é esse conceito da caridade, integra o conceito da caridade, essa tolerância, essa indulgência. Jamais se ocupar com os maus atos dos outros. E aí eu estava me recordando o seguinte, que a gente já vai se preparando, né, gente, para um encaminhamento aqui das nossas despedidas. Temos só 13 minutinhos, passa voando, né?
Eu me lembro de Wallace Lealve Rodrigues no livro E para o Resto da Vida, em que ele conta uma história de um pai que estava educando um filho e há uma ocorrência de um desentendimento entre duas pessoas. E era aquele sentido da educação, então, para com as crianças. E diante de uma ocorrência que causou um estado assim de insatisfação, de desgosto, até pelas críticas, pela malquerença, até por provável assim acusações indébitas ou não, não é, Martinha? Bom te ver, seja aí, se aparece, mostra-se, não é? E aí o que acontece? O pai chama o filho e coloca assim para ele um exemplo inesquecível. E isso é tomado em vários contextos. Ele pega assim, porque o filho queria reagir diante do que havia recebido, diante de acusações indébitas, diante, né, da maledicência. E aí o pai pega então um travesseiro de pena e mostra para o filho: filho, olha só, vem comigo. E ele vai ao quintal, estava ventando, aquela coisa toda, e ele pede para o filho: você abra o travesseiro, rasgue o travesseiro. Aí o filho falou: mas pai, se eu rasgar o travesseiro aqui está ventando, né? O que vai acontecer? Faça isso, por favor. Então a criança faz isso, rasga o travesseiro, o vento vem e vai espalhando aquelas penas assim para tudo quanto é lado, né? Aí o menino fica assim assustado, tá? O pai fala: olha, pois é, o mal que a gente fala, que a gente faz, ou que a gente diz do outro que seja, é feito às penas desse travesseiro que são levadas ao vento. Isso é o mal. Agora, como corrigir isso? Você consegue sair e pegar cada uma das penas que foram espalhadas ao sabor do vento? O menino nunca mais esqueceu a lição. Eu me lembro que eu li esse livro na minha adolescência e eu anotava assim tudo a lápis e tudo, lá em Urânia, no interior de São Paulo, né? E a gente ia aprendendo essas lições. Por isso que Emmanuel fala, o André Luiz I, né, que o mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel reforça que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. E o nosso presidente Godinho vai dizer que a melhor estratégia é o esquecimento do mal. Por isso, a intolerância é um mal e a tolerância é um bem. A intolerância gera as penas distribuídas ao sabor do vento. A tolerância faz com que a gente não precise rasgar o travesseiro para espalhar as penas. Mas se por um acaso isso houver ocorrido, da gente poder pacientemente recolher as penas que estiveram ao nosso alcance, não as lançando de volta ao ar. Não. É uma trajetória, não é? É um desafio. Não é nada simples. Dá trabalho. É complexo. Mas, com tolerância, a gente cria pontes de entendimento. Com a intolerância, a gente cria muros de separatividade. É por isso que a idiotice da construção física ou afetiva de muros que distanciam, que desunem pessoas, devem ser, de fato, com tolerância, erradicados. Uma das atitudes desse novo presidente dos Estados Unidos é bloquear ou cessar a construção do estúpido muro que estava sendo, pela chamada inteligência humana, para separar os Estados Unidos do México. Há um filme que coloca, inclusive, o México ajudando os Estados Unidos num tempo de crise. Adorei essa parte, porque é para demonstrar que todos nós precisamos ser solidários, precisamos ser tolerantes uns com os outros. E é um momento que a gente vive
para chegar a um ponto em que a intolerância estará fora de moda. Não há sentido em nós sermos intolerantes. Que intolerância leva à arrogância, fruto do egoísmo e do orgulho. Do egoísmo porque eu me coloco em primeiro lugar, do orgulho porque eu me acho superior ao outro, como se eu tivesse mais direitos. E aí nós geramos as dissensões. Não há nenhum problema em nós pensarmos diferentes uns dos outros, em nós termos ideias que sejam distintas. Não há nenhum problema, inclusive, em nós discutirmos em termos de ideias. O que não há sentido é nós dissentirmos nas aproximações, nas relações, como se inimigos nos fôssemos. Como se nós tivéssemos adversários, oponentes, num sistema de polarização em que ele está errado e eu estou certo, em de que ele é inimigo e eu sou amigo, de que ele é o bandido e eu sou o mocinho. Enquanto a gente viver criando estes muros, nós não seremos felizes. É por isso que a mãe Gaia já não suporta mais esses comportamentos intolerantes, que vão ficar fora de moda. Mas não é de uma moda que vem e passa, é do novo transformador, como é a mensagem do Cristo, que sempre pregou e testemunhou o amor ao próximo, a caridade, a tolerância, a indulgência, a compassividade, e sempre testemunhou, exemplificando nas suas próprias ações. São exemplos para nós. Um caminho difícil, uma porta estreita, sem dúvida, mas que nós podemos atravessar, podemos enfrentar, porque nós estamos exatamente diante da oportunidade que não pode ser desperdiçada, porque os tempos chegaram. Não dá para adiar. Então, como é que eu posso ser tolerante? Para a nossa reflexão, como é que eu posso ser mais tolerante? Amando incondicionalmente, sem exigências, sem estabelecer condições algumas. O que mais? Quando eu amo, eu também respeito o outro na sua condição. Eu não critico, não julgo. Não é que eu seja conivente, mas eu respeito, porque eu aceito a manifestação do outro, porque ele tem direito como eu. Como é que eu posso ser tolerante, já que a intolerância é tão sutil que às vezes sou intolerante sem perceber? Às vezes eu posso manifestar intolerância num gesto, numa postura, num olhar, numa palavra. Às vezes a gente nem se dá conta de que nós somos intolerantes para com o outro. Então, nos pacificando, a paz é um alicerce e nos fortalece. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Cristo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É a divisão o que é um marco que vai marcar a presença do Cristo na nossa vida antes e depois dele. E é uma passagem que nunca acaba, porque ele permanece para sempre, levando-nos ao exercício da paz, do amor, da tolerância. Os tempos que nós estamos vivendo, gente, são tempos desafiadores, mas são tempos que nos trazem tantas oportunidades como nós nunca vivemos antes. Isso parece uma frase assim chavão, mas o momento em que a gente vive, agora, não vai se repetir. Nunca mais. E nós nunca vivemos um momento como nós estamos vivendo agora. A gente tem a oportunidade de dar um passo que nós não damos ou não tivemos a coragem de dar até agora.
Então é preciso fazer uma leitura ampla da paz, da tolerância, do amor, para a gente poder empreender esse mundo novo que a gente tanto espera. Mas ele só vai existir se for primeiro edificado no coração de cada um de nós. Por isso Cristo conta conosco como instrumentos. Toda vez que percebermos, visualizarmos, sentirmos uma manifestação de intolerância, sejamos aqueles caridosos de compreender o nosso irmão, nosso próximo, na sua atitude de infelicidade, ainda demonstrando inferioridade, mas não o julguemos, muito menos o condenemos. Mas não sejamos coniventes. Tenhamos a coragem moral de fazer a nossa parte, mesmo no silêncio, para demonstrar que, efetivamente, a intolerância vai passar. E com ele vai levar na esteira do tempo, no esquecimento, esses comportamentos infelizes. Porque o que será lembrado, efetivamente, é o bem que nós fizermos, é o valor que a gente construir, para que tudo possa ser melhor. Nós não saberemos mais os nomes dos criminosos, dos irresponsáveis, dos inconsequentes. Mas um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, jamais serão esquecidos. Queremos continuar, não é? Mas o nosso tempo já está encerrado. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação, e convidá-los para o nosso último encontro, a culminância. O Adriano, por favor, vai colocar o nosso tema, enquanto a gente lança o desafio da semana. Nós, invariavelmente, aqui que estamos presentes, seremos testados ao longo dessa semana quanto à nossa tolerância. Nós vamos passar por provas em que vão nos desafiar a nossa paciência, compreensão, respeito, e a gente provavelmente vai ser, assim, provocado no sentido de agir ao contrário, de perder a paciência, de nós sermos intolerantes e incompreensivos. Vamos ficar atentos, vigilantes. E aí, na semana que vem, no nosso último encontro, a gente vai trazer alguns testemunhos. Então, o nosso valor da semana é o exercício da tolerância. Tá bem? Na semana que vem nós temos, não é isso, Adriano? O tema no dia 6/2, sábado, rumo à plenitude. Então é isso. Muito grato a todos, agradeço a gentileza, a paciência, e que nós possamos ter uma excelente semana. Nosso abraço virtual, com as melhores vibrações, nosso beijo no coração de cada um de vocês. Geraldo, muitíssimo obrigado. Sem palavras, né? O nosso curso está transcorrendo aí de uma maneira super agradável, muito enriquecedora para todos nós, são momentos realmente valiosos, preciosos. Agradeço, reitero os meus agradecimentos, faço meus os agradecimentos do Geraldo pela presença de todos vocês aqui, gente. Realmente vocês têm feito acontecer esse curso, né? Ele só está acontecendo graças à presença de vocês, obviamente. Coloquei aí, né, no chat o tema da semana que vem, rumo à plenitude, nosso fechamento. De fora. Também vou aproveitar esse momento final aqui, antes de despedirmos, fazermos a prece, alguns recadinhos que a gente já mencionou na semana passada. O primeiro deles, eu que agradeço, viu, Marcela? Sobre as notificações do nosso curso. Então, quem ainda não tinha recebido, está aqui o link do nosso canal do Telegram, o canal do Grupo Espírita Leon Ribeiro, que é a nossa casa. Todas as nossas atividades virtuais, nós colocamos lá uma notificaçãozinha. Então, quem gostar desse tipo de lembrete, eu, por exemplo, tenho uma memória péssima, então, tudo que eu posso recorrer a esse tipo de lembretezinho de celular, eu topo.
Então, é só clicar nesse link aí, você já vai ser direcionado para o Telegram, quem já tiver ele instalado, né, já vai abrir já para você se inscrever, quem não, é só instalar e a gente, como é um canal, não é um grupo do WhatsApp, por exemplo, você não recebe as notificações de comentários e tal, é só o que a gente posta lá, tá bom? Um outro recado, um link que eu quero deixar, é onde nós estamos depositando as fotos e essas anotações e também as gravações dos encontros que fizemos. Só não pudemos, infelizmente, registrar a gravação do vídeo do primeiro dia, mas do segundo, terceiro e o de hoje vai estar também nesse link aí para o nosso site. Clicando lá, vocês vão ver. As anotações que eu fiz, que eu consegui fazer de hoje, vão estar compiladas lá do jeitinho que a Fernanda fez para a gente nos encontros anteriores, tá bom? E o último recado é para quem, especialmente para quem está presente hoje aqui pela primeira vez, eu peço que preencha o nosso formulário de avaliação. Ele é praticamente o mesmo dos dias anteriores, então quem já esteve nos encontros anteriores e não quiser preenchê-lo, não tem problema. Se quiser também não tem problema, mas especialmente quem está aqui conosco pela primeira vez, peço a gentileza de tirar aí 2 minutinhos para registrar as suas percepções, dar sua contribuição nessa pesquisa rápida do nosso formulário de avaliação, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Agradeço mais uma vez, então, a presença de todos vocês. Hoje eu vou pedir para o Robson. E a foto? É verdade. Nós sempre... Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. A memória é péssima, ainda bem que eu tenho uma memória robusta aqui, viu, Geraldo? É que me lembro de tudo. Gente, vamos abrir as câmeras, então, por gentileza, para a gente registrar a fotinha do nosso quadro, nosso mosaico de telas aqui, e onde a gente está registrando e publicando lá no site para ficar aí a lembrança, né, desse nosso encontro. E o Robson, nosso companheiro lá do Guilhom Ribeiro, já vai se preparando aí, viu, irmão, que você vai fazer a prece para nós hoje aí. Não esqueça do clique aí da foto. Vou botar exatamente. Não, vai ter clique hoje aqui, pode deixar. Só falta a Blenda, a Márcia e a Arlete ainda não abriram a câmera para mim, não está aparecendo ainda, meninas. Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, por gentileza. Se não puderem, só me dá um recadinho aqui no chat para saber que vocês não vão poder. Não dá tempo de arrumar o cabelo. Agora vai ser do jeito que tiver. Não sei se elas... Duas estão com a internet... Com sinal um pouco ruim, né? Sim. Bem, vamos lá, vamos deixar registrado aqui. Deixa eu só ampliar a minha tela aqui. Prepara. Vamos lá. Com clique, hein, Alvécio? 1, 2, 3 e... Deixa eu registrar só mais um. Alguém mandou aqui uma mensagem. A Blenda não consegue ligar. Sem problema, Blenda. Eu vou deixar aqui o destaque aqui do nome de vocês, tá bom? Vamos tirar mais uma? Pode ser? Prepare aí. Com clique. 1, 2, 3 e... Tá joia, Tudo gente. bem. Ótimo. Muito bom. Então, peço aí a gentileza do nosso amigo Robson fazer a prece de encerramento para a gente. Então, procuremos nesse instante. A Blenda conseguiu, gente. Vamos tirar mais uma? Desculpa, Robson. Vamos lá. Vamos abrir de novo aqui. Vamos perder aqui não, a oportunidade. Aproveite e pense em Kardec, em Jesus. Só pense em coisas boas, viu? Só em gente evoluída. Pensando nisso, o sorriso vem na hora, né, Geraldo? Exatamente. Então, vamos lá, gente. Prepara aí, então, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Aí, joia. Tudo bem. Muito bom. Obrigado, Blenda. Obrigado. Obrigado. Então, procuremos nesse instante levar o nosso pensamento ao mais alto, agradecer ao Mestre Jesus e os mentores amigos que nos acompanham por essa oportunidade bendita do estudo, do esclarecimento. Pedir também ao Mestre que possa amparar a cada um dos companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta noite de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade da reencarnação, pela casa espírita que nos acolhe, por essa doutrina bendita que nos esclarece o ser. E assim, Mestre Jesus,
Encerramos mais este momento de estudo e esclarecimento, agradecendo a Ti e ao Pai, dizendo graças a Deus. Gente, obrigado mais uma vez pela presença. Bom fim de semana para vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, querido. Boa semana para Deus. todos. Obrigado. Isso também. Obrigada. Tchau. Obrigado a vocês, gente. Obrigado, Tchauzinho. queridos. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, meu querido. Obrigado. Tchauzinho. Também.